Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ao flor do Rei das Constelações, ao flor do Rei das Constelações, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar todos os seres viventes. Proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Concentre-se em Deus, nosso Pai, Jesus, Buda, Krishna, em todos os seres que você deposita fé e ore interminavelmente. Em cada passo que você der, que seus pensamentos sejam de luz e de amor. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Gozados, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Vamos nos concentrar em Deus, vamos nos concentrar na música que toca, vamos nos concentrar na lua cheia, nas forças da natureza, nas forças do amor, nas forças das águas, nas forças da terra, nas forças do ar, nas forças do fogo, nas forças do éter. Vamos nos concentrar em Deus. Deixar que as energias cósmicas infinitas, as energias reikianas, as energias kahunas nos penetrem, nos iluminem, nos curem, nos tirem todas as dores, todo o mal-estar. Tudo que for prejudicial a nós seja tirado, seja desintegrado. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Força infinita do amor, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Protegei-nos, libertai-nos, amparai-nos, socorrei-nos, amparai-nos, libertai-nos. Assim é, assim será, por direito divino. Deus. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvarados das faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como um orvalho ao sol
ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos. De todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura desse sutra, possam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Agora feche seus olhos e entre numa meditação profunda, bem profunda, sentindo que a luz infinita do Pai está com você, sentindo que essa luz te dinamiza, sentindo que essa luz te fortalece, sentindo que a abertura dos seus caminhos e que a força do seu ser se manifesta em todos os sentidos. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Deus, força infinita universal, Mãe divina, seres de luz em quem depositamos fé. Pedimos nesse instante que a força do bem, da paz, da harmonia, da verdade esteja conosco e que a nossa família seja protegida em todos os sentidos. Que a força de nosso ser se manifeste em todos os sentidos. Que a luz, o Pai, a aventura, o caminho aberto se concretize. Que os meus netos sejam protegidos e iluminados. Que os nossos filhos e famílias sejam protegidos e iluminados. O meu companheiro de jornada seja protegido e iluminado. Que o nosso lar seja um lar repleto de luz à frente, atrás, à esquerda, à direita. Que todos os reinos, que todos os seres sejam abençoados, protegidos e iluminados. Assim é, assim será por direito divino. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Mãe divina, cobre-nos com teu manto protetor. Visualizemos nesse instante um manto azul de almoriá sendo colocado em nós. Manto dourado das forças infinitas sendo colocado em nós. Manto violeta de Saint Germain sendo colocado em nós. Manto branco de Jesus o Cristo sendo colocado em nós. Esses mantos, as cores vão se misturando, o azul e o dourado se transformam no manto verde e ficamos o manto azul com o manto dourado, com o manto verde, o manto violeta e com o manto branco. Sintamos nesse instante a força necessária para realizar tudo o que precisarmos realizar. Que tudo se cumpra aqui e agora da melhor forma possível, em nós e para nós, para todos os seres da terra e fora dela. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Deus, eu entrego
resolva para mim. Deus, eu entrego tudo para que o Senhor resolva para mim. Deus, eu entrego tudo para que o Senhor resolva para mim. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Sutra do significado imensurável. Capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude, assim disse Buda. Ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora dos bodhisattvas que ainda não aspiram à benevolência dos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 dimensões. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profundo como o oceano, elevado como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar. Pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, vencedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren, grande Bodhisattva,
eminente precursor, sábio, pregador do Sutra do Lótus, abosados cruzador, benevolente, compassivo, pregador, dos significados profundos, me dedico aos bozatos, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre medicamento, miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo, me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelares dessa região, eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do significado imensurável. Capítulo 13, as 10 virtudes, a primeira virtude. Sim disse, ó filhos de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos gozados que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre Bodhisattva e silêncio universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos e ser chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia, desfaz a pessoa enlouquecer como se no tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, para o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções,
Sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. O seu olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas, devido à sua própria contaminação. Ser recitado o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental. Vem cá. Oi. Pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente no seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquele que origina os bons atos. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-lo, senta-te em meditação. Pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-los. Por quê? Porque os Budas, outrora aproximados de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas. Esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias
Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Capítulo 12 da Devadatta, o Sutra do Lótus. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem este capítulo sobre o Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas as 10 eleições do local onde virão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho do Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Se eles assistirem minha extinção, cultuem minhas relíquias tomadas de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos em mar de sofrimento,
Então não manifeste minha forma, para que se tornem hábitos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas trevas, pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos e cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós, que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre. Pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o necessário para salvá-los. Sempre tenho de pensamento como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namu Myoho Renkyo, 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 Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos eles guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, ou reverenciava. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava pronto, pesador. Gozados nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bodhisattva Expressador procurou-os por várias vezes, lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas a ele tudo o suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra
seus seis sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente Sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse Sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrer. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os verdadeiros Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. O Sutra do Lótus, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença.
Sutra do Lótus, capítulo 25, a Universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoque o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e os oceanos de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Ó Bodhisattva, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos poderão cair nos caminhos do sofrimento, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal dos 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza deste sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem
serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. Terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku, os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios descritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Eu me dedico universalmente ao honrar Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, o grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku, me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e me dispensem proteção, e após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, e seja um ser liberto. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. O grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que toda a luz divina cubra o nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade. Cumpra-se, 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 cumpra-se. Namastê. Conscientes, fiquem em silêncio. Sinta a força de Deus, a força dos Budas, a força de todos os seres em quem você deposita a fé. Fique uns instantes assim, relaxando bem seu corpo, sentindo a luz divina que te cura, que te protege, que te ilumina.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê.